Olá, nós estamos no ar com mais uma edição do programa Presença Espírita. E hoje nós estamos ao vivo aqui na TV Vila Velha, hoje é quinta-feira, dia 6 de agosto de 2020, e aos poucos o programa Presença Espírita vai retornando à sua programação normal. Nós queremos aqui agradecer a todos aqueles convidados do programa Presença Espírita que nesses meses enviaram as suas gravações dos seus lares, das suas casas, para contribuir para a continuidade do programa Presença Espírita. E todos eles colaboraram de forma valiosa com vários temas que enriqueceram o nosso programa e que vocês tiveram, então, a oportunidade de apreciar e que permanecem na nossa página no Facebook. Vocês podem, então, acionar o seu Facebook, o Presença Espírita Ponta Grossa, e lá estarão esses programas todos gravados. E na quinta-feira é aquele momento de reflexão, é aquele momento em que nós paramos o corre-corre da nossa vida para refletir um pouquinho a respeito da nossa existência, o que nós estamos fazendo da nossa vida, quais são os caminhos que nós estamos escolhendo, quais são as opções que nós escolhemos e o que fazemos com os conhecimentos que nós temos, como está o nosso relacionamento com a nossa família, com os nossos amigos, o nosso trabalho, como é o nosso comportamento. Será que no nosso trabalho profissional nós carregamos o Evangelho conosco? Nos nossos comportamentos, nos nossos relacionamentos? Somos cristãos em todos os momentos da nossa vida? No lar, na rua, no hospital, no trabalho, na casa espírita, na igreja, trazemos no nosso comportamento os ensinos de Jesus, que são esses ensinos que norteiam a nossa existência aqui na Terra? Nessa quinta-feira, nós vamos refletir sobre vários temas dentro da doutrina espírita. Vamos falar a respeito da solidão. Como é que nós encaramos a solidão? Muitas vezes a solidão nos pega de surpresa pelos caminhos da nossa vida. Vão desencarnando os nossos entes queridos e quando nós nos damos por nós estamos sozinhos, solitários, morando dentro da nossa casa. Ou a solidão é uma opção. Nós queremos nos isolar da sociedade, a sociedade é complicada, não quero me relacionar com ninguém, eu quero viver a minha vida, eu me basto. É muito comum nós vermos nas redes sociais afirmações desse tipo, eu me basto, eu sou a melhor companhia para mim mesmo. Será? Vamos falar também das redes sociais. As redes sociais nos ajudam nos momentos de solidão. Nós podemos buscar ajuda através de novas amizades ou será que há perigo por trás das redes sociais? Nos próximos blocos do programa Presença Espírita, nós abordaremos esses temas. E hoje quem está aqui conosco no programa Presença Espírita, estreando e já participando de um programa ao vivo, é a Helena Bereza Crai da Costa. A Helena é trabalhadora da Guarda Mirim, no ESE, no estudo sistemático da doutrina espírita, na fluidoterapia e também em outras atividades daquela casa tão querida aqui da cidade de Ponta Grossa, e é bom que nós expliquemos que nós estamos falando de Ponta Grossa, no Paraná, porque o nosso programa é assistido tanto através do Facebook quanto através do YouTube por pessoas de vários lugares do Brasil, inclusive de outros países. Então, nós estamos falando aqui perto de Curitiba, Ponta Grossa, no Paraná. Helena, seja bem-vinda. Boa noite, Silvia. É um prazer estar aqui com você, né? Uma amiga tão querida como é você a nós. Estar tendo a oportunidade de estar aqui no programa Presença Espírita é simplesmente muito bom, né? Compartilhar com você, com todos que estão assistindo. Helena, nós falávamos aqui nos bastidores, enquanto o programa iniciava o seu lado todo técnico e também, por que não, o seu lado espiritual, sobre essa questão da solidão. Muitas vezes nós escolhemos a solidão. Muitas pessoas, elas acham que a sociedade pode feri-la, que na sociedade não existem pessoas boas ou à altura dela e que se ela se isolar, ela se preserva de dores, de sofrimento.
e por aí vai. E outras pessoas são surpreendidas com a solidão quando moram muitas vezes com os pais de certa idade, esses pais morrem, ou os amigos partem para outros lugares. E como é que fica o espírito encarnado solitário? Pois é, Silvia, você falando sobre isso me lembra muito uma história de um pescador chamado Bartolomeu. Isso é retratado no livro Boas Novas, né? E essa história me vem muito ao encontro dessa nossa conversa aqui, porque eu trato isso aqui como uma conversa informal nossa, né? Bartolomeu era um pescador e ele tinha como um espírito muito triste, né? E dentro do cunho familiar dele, tanto o genitor quanto os irmãos, ele não tinha muita afinidade. Então, por não ter essa afinidade no lar, ele começava a se enclausurar ainda mais. E temos que tratar que a solidão também é uma doença que se aloja em nossa alma, em nosso coração. E passou a essa doença a afetar a sua visão diante de uma sociedade toda, né? Então, dentro da pesca, dentro do convívio dele no mercado, na venda, ele olhava o mundo com pessimismo. E isso só foi se aumentando cada vez mais em sua alma. Tanto que ele resolveu ir ter uma conversa com o Cristo, né? Quando ele chega até o Cristo, ele retrata o mundo conforme as lentes do olhar dele, né? Sobre aquele prisma de tristeza, de insegurança, olhando todas as coisas com aquele olhar apreensivo. E Cristo, com aquela serenidade que só ele possuía, né? Olha tudo aquilo, todo aquele relato de Bartolomeu e com muita serenidade ele fala a Bartolomeu: se tu achas que eu vim a este mundo não tendo a certeza de que a terra seria um mundo do paraíso, né? Um mundo onde seria um mundo de regeneração até um mundo ditoso, achas que eu perderia tempo? Né? Então, quando Bartolomeu escuta isso de Cristo, ele se assusta, né? E Cristo, então, começa a falar para ele numa linguagem que tocava em seu íntimo, dentro do seu coração, porque as boas novas, ela vem do Evangelho, ela é o Evangelho, que é fortificado dentro do nosso coração. O Evangelho não vem para atingir a massa, ele vem atingir a alma humana. Então, Cristo, quando fala a Bartolomeu, ele fala com uma propriedade, uma intimidade. Ele estabelece a Bartolomeu um amor tão terno que Bartolomeu, só sentindo aquela energia do Cristo, ele já absorve aquilo e já começa a se abrir, né? E então Cristo percebe que o grande medo de Bartolomeu não eram as suas relações humanas, mas a grande frustração de Bartolomeu era por ele não conseguir as posses materiais que ele tanto queria. Porque em uma vida encarnatória pregressa, Bartolomeu tinha muita ascensão material. E aí, quando ele se vê nessa nova existência, com essa privação material, o próprio espírito dele se frustra diante daquela condição. E aí a tristeza começa a dar os seus primeiros princípios na sua alma. Então, nós temos que ficar muito atentos a isso, né, Silvia? Porque isso, a história de Bartolomeu, vive até hoje, muito enraizada em nossas almas. Porque às vezes nós não temos aquilo que queremos e aí começam a primeira sementinha da tristeza, da frustração, né? Então, Bartolomeu vivia isso. Eu acho assim muito importante, diante dessa história, a gente mudar a nossa matemática, Silvia.
Nós temos uma matemática que nós aprendemos desde o início da nossa existência a somar as aflições. Nós nunca somamos as nossas virtudes. Nós nunca somamos todas as coisas boas que temos na nossa vida. Você já reparou? Geralmente, a gente soma as aflições. Mas se a gente pegar e fazer um quadrinho e enumerar todas as coisas boas que a gente tem e enumerar todas as dificuldades, com certeza o quadro das nossas, vamos dizer assim, das nossas coisas boas da vida são muito maiores do que as nossas aflições. Porém, a gente não está muito atento a isso. E a mesma coisa acontecia com Bartolomeu. Então, Cristo, ao desenrolar toda a história de vida de Bartolomeu, faz ele raciocinar e começar a colocar na balança tudo o que ele possuía de bom e quais eram as suas dificuldades. Dificuldades as quais nós mesmos semeamos, né? E quando Bartolomeu, então, faz essa análise, ele percebe o quanta coisa boa ele tinha e quantas dificuldades que serviam de educação para a sua alma, né? E aí, diante de tudo isso, Bartolomeu resolve, então, fazer a grande mudança que o Evangelho propõe a nós. Né? O Evangelho propõe isso a nós, a todo momento. Né? Ele nos dá as ferramentas necessárias para vencermos as dificuldades. Porém, o que nós fazemos? Preferimos nos ocupar com aquela 1 hora de dificuldade que a gente tem, ficamos estacionados naquilo, em vez de angariar forças na eternidade. Né? Então, o ser humano ele tem muito esse lado do Bartolomeu, em se prender nas coisas ruins, do que transformar aquela coisa ruim numa coisa muito melhor. Então, Bartolomeu volta à casa e, ao entrar à casa, ele já novamente se coloca à mesma situação, onde o pai já ele entra a casa, o pai já vem com ele com gritos, né? Tratando mal, o irmão já chama ele de preguiçoso, de que ele não está na venda vendendo os peixes, que ele tinha perdido tempo de ir falar com aquele Jesus, que era só conversa fiada, né? E Bartolomeu, então, assume uma nova postura diante de todas aquelas críticas, uma postura de serenidade, e não responde. Quando Bartolomeu não responde às agressões, todos param. Principalmente o pai de Bartolomeu, que ele diz, meu Deus, como é que meu filho está diferente? Como que ele não está me respondendo? Né? Porque o modus operandi é sempre o mesmo, pode reparar. Nós temos dificuldades em nossas vidas, mas nós reagimos sempre da mesma forma, porque já é um comportamento de vício. Nós não nos interrogamos, mas nós somos matematicamente previsíveis. Né? Então as pessoas sabem como nos atingir. E o pai de Bartolomeu sabia como atingi-lo. Quando Bartolomeu assume uma nova postura, ele se desarma. Puxa, o que está acontecendo? E aí, no outro dia, Bartolomeu acorda, diz bom dia, sorridente aos irmãos, sorridente ao pai. Vai à venda, vender os peixes, sorridente com seus clientes. E todos ficam abismados. Claro que, diante dessa nova postura de Bartolomeu, tudo em sua volta voltou a cooperar. Por quê? Porque a vida deixou de perseguir Bartolomeu? Não, foi porque ele resolveu agir de uma outra forma.
Então a solidão muitas vezes nos atinge, não é porque o mundo conspira contra nós, é porque nós, de uma forma viciosa, nos tornamos vítimas. Adoramos assumir o papel de vítima. É cômodo? Bom, vocês estão gostando do assunto, né? Porque eu nem pergunta tive que fazer, porque fiquei embevecida aqui ouvindo a Helena falar. Se vocês quiserem nos perguntar a respeito do assunto, mande pergunta aqui no Facebook que eu vou fazer para a Helena no último bloco. Agora a gente vai fazer um rápido intervalo e já voltamos com o segundo bloco do programa Presença Espírita. Nós voltamos com o segundo bloco do programa Presença Espírita e hoje nós estamos ao vivo aqui, são 22h20 mais ou menos, nós estamos aqui na TV Vila Velha, da cidade de Ponta Grossa, o programa Presença Espírita, e hoje nós estamos falando a respeito basicamente da solidão, mas vamos falar também da solidão como um processo facilitador ou não do autoconhecimento, vamos falar a respeito das redes sociais na nossa vida. E eu queria, depois dessa história do Bartolomeu que a Helena contou com tanta propriedade, levando a gente, inclusive, a voltar lá, Helena, no pensamento na antiga Palestina, lá na Galileia, imaginando aquele pescador conversando com Jesus. Essa viagem mental eu fiz enquanto ela contava. E eu queria perguntar a ela o seguinte: por que alguns solitários, algumas pessoas solitárias são tão felizes e outras são tão mal-humoradas, são tão tristes, são depressivas, são tão infelizes? Porque a situação é mais ou menos a mesma. Você está sozinha, sem ninguém. Isso. Alguém reage de um jeito, alguém reage de outro jeito. De outra forma. Eu acho que a gente tem que mudar o prisma da visão das coisas, né? Porque a solidão, na verdade, Silvia, ela é um esvaziamento da alma, né? É quando você está num lugar, não quer estar. É quando você não está contente com o seu próprio eu, né? E, em contrapartida, nós temos um outro prisma da solidão, que é muito, eu sempre falo, é uma linha muito tênue, que é a solitude. A solitude é o contrário. Né? Não é que você fica feliz em estar sozinho, mas você se utiliza daqueles momentos de solidão para se autoconhecer. E eu digo assim sempre com meus aluninhos lá, meus grandes amigos do ESD, né? O autoconhecimento é a grande chave de você progredir espiritualmente. Porque a partir do momento que você se conhece, que você se entende e que você deixa seu coração falar, né? Tira aquela máscara que você utiliza-se no dia a dia, né? E que você se entende como um ser humano com virtudes e defeitos, que você se aceita, que você se perdoa da forma como você é, você tem esses momentos de solitude ímpares. Porque é quando você escuta a sua alma, os teus anseios, é quando Deus consegue falar com você. Eu sempre brinco, né? Nos meus momentos mais íntimos são os momentos em que eu tenho as melhores ideias. Por quê? Porque a conexão está muito afinada. Porque é aquele momento onde você tem olhos de ouvir e... olhos de ver e ouvido de ouvir, né? É aquele momento em que você se autoconhece, né? E eu acho que isso tem sido muito pouco utilizado, né? O ser humano ele está muito pensando na coletividade, que eu digo, nas redes sociais, em apresentar um modelo de vida, em apresentar um ter, né, um poder, e se esquece de, nesses momentos íntimos, de fazer essa autoanálise. Né?
Hoje eu sempre me pergunto, o que é um grande negócio para mim? Há muito tempo na minha vida, eu procurei em me projetar na minha vida profissional. E por algum motivo, nunca me encontrei de certa forma. E uma vez eu estava conversando com o vô Barros, me perdoe aqui pela minha intimidade, mas era assim que eu o chamava, e o vô me falou uma frase que jamais me saiu na minha cabeça. Ele falou assim, filha, nós temos que saber qual é o nosso lugar no mundo. O porquê a gente está aqui. Você é uma excelente mãe, uma excelente esposa, então você tem que saber qual é o seu lugar no mundo. E aí o vô falava aquilo e ele deixava você pensar. E eu, nos meus momentos íntimos, eu fiquei pensando, realmente, ninguém está aonde não deveria estar. Tudo é um porquê na nossa vida. O problema é que a gente não deixa o nosso coração falar. Por quê? Porque ainda não introduzimos o Evangelho nele. E aí, quando a gente não consegue introduzir o Evangelho dentro do nosso coração, nós não conseguimos semear coisas boas dentro dele. Então, se eu não semeio, como é que eu vou produzir frutos? Né? Então, como é que eu vou me bastar se eu não consigo semear dentro de mim frutos que vão projetar para o exterior? Né? Então, a gente começa a fazer essas reflexões e começa a perceber que esses momentos de solidão, eles têm que ser utilizados ao nosso favor. O problema é que as pessoas utilizam-se disso para se amargurar mais ainda. Né? Então, por exemplo, a rede social, a gente não utiliza ela para coisas boas. Para a gente fazer uma aula, para aprender coisas novas, para se instruir mais, para até se evangelizar, porque hoje nós temos grandes oradores na rede social, né? Haroldo Dutra, Rossando Klinger, nossa, tem N, não só na doutrina espírita, como nós temos Leandro Carnal, que eu acho ele inteligentíssimo nas colocações, e dentre muitos outros. O problema é que a gente utiliza-se de uma rede social que serviria para nos amparar nesse momento para futilidades. Então, nós estamos ali muito mais preocupados no que vamos postar do que curtir uma conversa eu e você agora. Pode reparar, às vezes eu estou com meu esposo do lado e eu não estou curtindo meu jantar com ele. Eu estou preocupada em bater uma bela foto para postar na minha rede social. Que escraviza as pessoas terrivelmente, né? Com certeza. Ou eu utilizo o meu Natal, que nem foi bom, que a minha família brigou, né? Que foi um terror, mas eu pego lá um clique, onde todos estavam rindo, e transformo aquela reunião familiar desastrosa, porque ninguém ali dentro tinha afinidade e nem assunto para conversar, eu transformo aquilo num evento maravilhoso. Por que eu faço isso? Para me esconder. Quer dizer, como é que eu vou ser feliz se eu não consigo encarar nem quem eu sou? Né? E nós temos essa dificuldade de nos aceitar e nos encarar, porque o nosso orgulho não nos permite, Silvia. Né? Então, a gente tem que pensar muito nisso. Essa autorreflexão, ela tem que ser feita diariamente, na minha opinião. E também, Helena, uma pergunta que me veio à cabeça, e que até a gente falou aqui, existem pessoas que se afastam do convívio social achando que a sociedade não serve para ela, né? Então, muitas vezes ela se coloca num pedestal de pureza, santidade, ou valores desse tipo que ela se auto-impõe, e condenando a sociedade, nós sabemos as dificuldades do relacionamento, mas condenando a sociedade como se não servisse. Então, nós vamos dar mais um break, vamos dar um intervalo,
E vamos voltar já com essa pergunta. Nós podemos julgar a sociedade assim? Não vamos nos expor? Vamos ficar isolados do ambiente social para não nos contaminar? Será que essa é uma boa visão do mundo? Essa é uma boa visão de vida? Mas nós estamos esperando as suas perguntas, que vamos passar para a Helena no último bloco. Agora a gente vai fazer um rápido intervalo e já voltamos. E nós voltamos com o terceiro bloco do programa Presença Espírita, o programa que leva até você a visão espírita a respeito da vida e de seus valores. E eu deixei uma pergunta aqui no ar para a Helena, que é a seguinte pergunta para você que está começando a nos assistir agora. Como entender a pessoa, porque nós estamos falando de solidão, autoconhecimento, como entender a pessoa que encara a sociedade como algo ruim para ela? E ela vai se contaminar com pessoas de má índole, sei lá, ou que as pessoas possam fazer algum tipo de mal para ela. E existem muitas pessoas assim, né, Helena, que fogem do convívio social para não se magoar, não querem, muitas pessoas não querem nem ter um cachorrinho, porque esse cachorrinho uma hora vai morrer e ela vai se magoar, então ela não se arrisca nem a sentir o amor, o aconchego de ter um animalzinho por 10 anos, por exemplo, porque ela vai sofrer quando esse animal morrer. E assim com os seres humanos também, né? Então, como entender essa psicologia? É verdade, Silvia. Eu gosto de uma metáfora que é do porco-espinho. O bichinho, o porco-espinho, no inverno, ele busca se aglomerar, tá? Por causa do frio. Então, o bichinho, ele anda sozinho, porém, no inverno, com o frio, ele se aglomera. Mas quando ele se aglomera, ele se espinha, porque ele é cheio de espinho. Então, ele se machuca. Então, a dor faz com que ele se afaste novamente. Aí passa frio. Aí ele volta a sentir frio. Aí ele se aglomera, novamente sente a dor e se afasta. Assim são as nossas relações. O ser humano, ele pega essa metáfora e transforma na sua vida diária. Então, nós precisamos nos aglomerar, porque nós precisamos sentir o carinho, o aconchego, o abraço, o sorriso, a aprovação, né? Quem de nós não quer ser aceito na sociedade, ser bem visto, ser convidado, né, para as festividades? Então, todos nós precisamos desse contato. Porém, todo esse contato e toda essa relação mais íntima, às vezes até mesmo com um parceiro, a gente precisa fazer concessões, abdicar. Quantos de nós está preparado para isso? Aí Né? que está o espinho. Aí é que está o espinho, né? Então, nós nos aglomeramos porque sentimos a necessidade, porém, o espinho nos espeta e nós nos afastamos novamente. Então, nós vivemos nesse ciclo porque, na verdade, não conseguimos fazer concessões. Não conseguimos entender o outro. Não conseguimos, muitas vezes, nos colocar sobre a visão do outro. Nós temos a nossa verdade, a nossa visão diante da vida, e nós não conseguimos abrir mão disso. Sendo que a pessoa verdadeiramente feliz, aquela que não se sente só, nem quando está só, ela consegue observar a vida de uma maneira mais ampla, sobre o prisma mais amplo e evangélico, né, da vida. Por quê? Porque a gente, Silvia, nós somos impressionantes, mas nós não conseguimos viver só. Porém, nós também não conseguimos aceitar o outro como ele é. Nós sempre queremos que o outro seja o que a gente projeta. Então, quando a gente casa, por exemplo, né,
A gente olha para o nosso marido e quer que ele reaja da forma como a gente quer que ele reaja, né? A gente quer o carinho na hora que a gente quer. Se a gente pensa, o marido tem que, o meu marido sempre fala lá em casa, eu tenho que imaginar os seus pensamentos, né? E vir já de encontro a eles, né? Então, quando a gente diz um sim, nem sempre é o sim. A gente está dizendo sim só por dizer, mas o que realmente a gente queria dizer era um não. Então, nós somos cobertos por camadas que nos afastam das pessoas, enquanto que o mais simples seria descascar a cebola, né? Nós somos uma cebola, cheia de camadas, porque essas camadas são feitas pelas nossas frustrações, pelos nossos culpas, pelas nossas mágoas, pelos nossos rancores, que muitas vezes as pessoas nem sabem das nossas histórias, as nossas cicatrizes da alma, né? Que muitas vezes não são nem desta encarnação, são de outras, são vivências pretéritas, né? Então, nós temos que nos deixar, eu sempre digo assim, deixar a vida leve, é esse exercício que eu faço diariamente, né? Deixar a coisa mais leve. E é muito difícil, Silvia. É muito difícil, porque o ser humano tende a complicar. Ele complica as relações porque ele projeta que quando ele faz alguma coisa, a pessoa tem que vir logo lhe agradecendo e ainda retribuindo. Então, o ser humano ele sempre está à espera. Ele nunca quer doar, ele quer sempre receber. E esse é o nosso erro. É essa coisa de querer sempre receber em vez de doar, sem querer receber nada em troca. Isso é caridade, não é? Só que a gente esquece disso diariamente com as nossas relações, com os nossos amores. Nós ainda não temos a maturidade espiritual de amar desprendidamente, né? Nós temos um amor de troca, muitas vezes confundindo com posse, que é um outro grave problema nosso. Então, nós projetamos no outro, muitas vezes, as nossas frustrações, né? E todas as nossas mágoas pretéritas, que isso acaba acarretando muito para o outro. Então, vamos tornar a nossa vida mais leve, Silvia. Vamos enxergar as coisas de uma forma mais simples, né? Um exercício que eu tenho feito muito diariamente, assim, eu nunca tenho mais projetado coisas, nem nas pessoas e nem na minha vida profissional. Eu tenho feito o meu melhor diariamente, em tudo que eu faço. Isso eu tenho ensinado aos meus filhos. Tudo que você faz, faça com amor. Desde as tarefas mais simples do lar, porque agora nós vivendo uma outra sensação, que é essa fase de transição da Terra, a gente tem se ocupado muito em ficar dentro do lar. Então, são coisas muito simples que às vezes você tem que fazer e que aquilo se torna uma rotina e às vezes cansativo, e aí deteriora até as relações dentro daquele lar, né? Então, eu sempre falo lá em casa, se a gente fizer as pequenas ações com amor, com dedicação, tudo fica mais leve. Porque quando você deposita um sentimento bom, em qualquer coisa, tudo fica mais florido. E também aquela questão que você falava de plantar, você fazendo tudo com amor, você acaba plantando a sua sementinha para colher flores, né? Isso mesmo. E mesmo que a gente tenha que colher um pouquinho de espinho, mas você está preparada para aquilo, né? Sim. Nós temos tempo ainda ou já... 1 minuto? Bom, como nós temos só 1 minuto e já vamos para o último bloco, Helena, eu quero lançar aqui a pergunta a respeito da rede social. Quantos de nós não buscamos preencher os nossos vazios com as redes sociais? Que a Helena já falava, das selfies, que por trás daquele coração tem uma mágoa, da imagem de família, que por trás da família não tem amor entre os membros, as pessoas que vivem energeticamente dos likes
e que se naquele dia ela não tiver 1000 likes ou 500 curtidas, ela se deprime. Então, ela preenche o vazio emocional com likes que, às vezes, a pessoa que deu o like nem viu ou leu o que ela postou, que é automático. Então, nós vamos falar um pouquinho disso no último bloco, contamos com a sua audiência. Vamos fazer um rápido intervalo e já voltamos. Nós voltamos com o último bloco do programa Presença Espírita. Estamos falando com a Helena Bereza Crai da Costa, que falamos hoje sobre assuntos muito interessantes, né? Será que nós somos, mesmo rodeado de pessoas, uma pessoa solitária? E se estivermos nessa situação de solidão, como será o nosso comportamento? É para a gente refletir, né? Mas eu queria saber da Helena a respeito das redes sociais. Quantos de nós não nos alimentamos desse tipo de energia? Precisamos que as pessoas comentem, que as pessoas curtam, que as pessoas falem, para que a gente se sinta bem naquele dia, não é, Helena? Exatamente. Muitas pessoas parece que só sobrevivem, só se sentem bem, sem fazer crítica aqui, porque cada um se comporta do jeito que quiser. Sim. Perante as redes sociais, tem essa liberdade, mas há um certo vazio no coração quando a gente precisa que outras pessoas comentem a nossa beleza, a nossa inteligência, a nossa família, o nosso carro, a nossa página na rede social. Isso com certeza. A gente tem visto muito, Silvia, porque é um alimento, né? Parece que a alma ela se vicia em ter que se alimentar da vaidade, né? Porque a gente tem que pensar muito nisso. A rede social ela é muito benéfica, porém, se ela é usada de uma forma um pouco personalista, né, que a gente comece a nos promover, isso acaba alimentando vamos dizer assim, uma coisa que nós deveríamos começar a trabalhar, que é a vaidade. E aí eu sempre brinco, né? Tudo na vida é questão de equilíbrio, né? Então, a partir do momento em que a gente transpõe um pouco a linha, nós já entramos num campo que é um pouco sombrio, né? Porque todos nós temos a vaidade. E a vaidade, ela é uma coisa boa, porque ela nos ajuda, ela nos traz bom ânimo, ela nos alimenta de uma certa forma, né? Porém, se extravasada, quando a gente já começa a se preocupar quantos likes, quantas visualizações, quantos comentários, isso começa a fomentar em nós um desequilíbrio psíquico e espiritual, porque aí começamos a viver em busca disso. E nós temos que saber que em toda relação nós temos que descobrir aonde está o nosso coração. Né? Aquela pergunta que eu fiz lá atrás. Aonde que você deposita a sua energia? Né? Aonde que você quer estar? O que é importante para você? Né? O que vale a pena? Porque nós temos que fazer essas interrogações, porque muitos de nós podemos perder a existência atual. E eu não estou dizendo aqui de morte física, Silvia. Eu estou falando de uma existência espiritual a qual a gente tem um propósito, que tem que ser além das vaidades, dessas futilidades. Nós temos que ter um propósito. Né? E eu acho que esse é o problema da solidão, que muitas vezes a nossa vida fica sem propósito. Depositamos a nossa atenção em coisas que, para nós, não vai ter significado mais amanhã. Para o espírito não tem valor nenhum. Nenhum, Silvia, nenhum. Até porque a juventude não vai ser para sempre. A beleza não vai ser para sempre, a saúde não vai ser para frente. Exatamente, é tudo muito fugaz.
né? Então, nós temos que descobrir aonde queremos chegar, né? E depositar a nossa energia em coisas que realmente valem a pena. Eu não estou dizendo que nós não podemos ver o Instagram. Eu gosto. Botar uma foto Botar lá. uma foto de um momento em que a gente queira homenagear um ente querido nosso ou dividir um momento de felicidade nosso, eu acho que isso não é crime nenhum. O que nós não podemos é ficar refém disso, né? Então, por exemplo, eu tenho um horário em meu dia que eu gosto de relaxar e gosto de olhar meu Instagram, gosto de, naquele momento, entrar na internet, ver alguns assuntos que me interessam, né? Então, eu acho que isso é natural. Faz parte da evolução, o momento em que nós vivemos. Até porque a internet veio para nos ajudar, né, Silvia? Ela não veio para nos atrapalhar. Né? Se veja, é a oportunidade que nós temos de interagir com pessoas até do outro lado do planeta. Veja que coisa boa. Você acha que aquele aldeão lá da época de Bartolomeu, lá, por exemplo, que foi a nossa história do primeiro bloco, ele teria condições, talvez, de se comunicar e se relacionar com pouquíssimas pessoas? Quantas pessoas moravam numa vila daquelas? Né? Hoje nós temos a oportunidade de interagir a todo momento com várias pessoas, trocar várias ideias, várias experiências. Então isso nos soma, né? Mas nós temos que tomar muito cuidado, né? Até onde isso é bom, até onde isso me faz bem, ou até onde isso não vai me hipnotizar diante de uma fantasia criada, né? Porque aqui, enquanto estamos encarnados, nós nos fantasiamos muito, né? É um avatar quase que a gente usa, né, Helena? Exatamente. Nas redes sociais é praticamente um avatar que a gente usa. E o pior é que às vezes a gente começa a competir, né? Quem tem a vida mais florida? Qual é o carro que eu tenho? Qual é a casa que eu tenho? Né? O anel que eu ganhei do meu esposo, né? Então, até certa vez eu estava escutando uma palestra de Rossano Klinge e ele brincou, né? Que tinha um casal amigo que tudo que eles faziam, eles postavam. Tudo que eles faziam, eles postavam. Daí um dia ele postou que estava num jantar, num cruzeiro maravilhoso com a esposa e que estava muito feliz e tal. Aí, Rossano Klinge disse que comentou na foto, falou assim, se você está muito feliz, por que suas mãos não estão na sua esposa? Acariciando e a beijando agora nesse momento, por que suas mãos estão no celular? Então, são essas questões que a gente tem que se perceber, né? Então, se a gente está tão feliz, por que a gente não aproveita aquele... Não dá nem tempo de você pegar a máquina, na verdade, o celular, né? Exatamente, porque você não aproveita aquele momento, né? Então, por exemplo, eu e o Mário, nós temos momentos que são só nossos, né? Por exemplo, nós trabalhamos juntos. Então, nós temos lá 5 minutos para tomar café. Aqueles 5 minutos, quando ele pega no celular, eu fico braba, porque é nosso momento. Então, é um momento em que a gente tem que aproveitar de estar com a outra pessoa. Porque estar sozinho, gente, não é só no sentido literal, né, da coisa. Estar sozinho é muitas vezes estar a dois. É você já não ter mais liberdade de conversar com o teu marido certos assuntos. É de você não contar a sua intimidade a ele mais. Né? Então, se você tem uma pessoa e você não consegue mais ser transparente a essa pessoa, qual é o sentido da vida, então? Então, são questionamentos que nós temos que fazer. Porque a internet ela veio para nos ajudar. Porém, o que eu tenho percebido é que nós viramos zumbis. Até certa vez, eu não me lembro quem tirou uma foto de um metrô, numa grande metrópole, do alto, e no momento ele deletou os aparelhos que estavam em suas mãos. Quando ele deletou da foto, pareciam todos zumbis parados.
porque todos estavam à frente Na de mesma uma tela. posição. Na mesma posição. Chamado hoje coleira eletrônica, né? O celular. Certo. Então, uma coisa que veio para nos servir, quem é que serviu? Então, nós temos que ver a ordem das coisas. Quem serve a quem? A internet que nos serve ou nós que servimos a ela? São questões que nós temos que começar a nos interrogar, Silvia, porque isso tem aumentado o índice de dependências químicas, que são remédios para dormir, por causa da insônia, que já foi comprovado, o celular, muito tempo ligado, com a luz. Eu não sou médica, mas eu ouço meu marido falando muito sobre isso, né? Então, não vou aqui relatar, porque não tenho propriedade para isso. Então, mas a gente vê insônias, depressão, né? Cada vez aumentando e as pessoas tendo que receitar cada vez mais remédios, enquanto nós vemos lá atrás que a vida era muito mais difícil e que as pessoas se utilizavam muito menos desses amparos. E não precisava, né? E não muitas vezes nem precisava, né? Inclusive, hoje já existe o termo addiction, né? Assim como se usa para drogas, para o celular. Existem estudos hoje já comprovando não a dependência química, mas a dependência pelo aparelho celular. Já logo, Maria Augusta, que está aqui nos bastidores, logo vai sair um CID para dependência por celular, né? Do adulto, inclusive. Bom, os jogos, né, Silvia? Os jogos, nossos adolescentes estão fissurados nos jogos. É uma dependência. Acabou a brincadeira no quintal, né? Sim, que era saudável. Sim, é uma dependência psíquica. Bom, eu tenho perguntas aqui para você. Ai, meu Deus. Temos tempo ainda, né? 3 minutos, então. Olha, Helena, não me dou bem com a minha família. Prefiro ficar sozinha ou na internet para não arrumar confusão. E aí? Pois é, isso é uma fuga, né, Silvia? Declarada. Porque assim. eu tenho problema com a minha família, no mínimo, não querendo julgar aqui, pelo amor de Deus, mas no mínimo eu tenho que querer resolver isso com a minha família. Pois é. E isso é do ser humano, viu, Silvia? A gente, eu falo por mim agora, em causa própria. Muitos problemas eu acabo deixando um pouco de lado para talvez até angariar forças e até mesmo, como é que eu vou te explicar assim, conseguir equacionar isso dentro de mim para aí enfrentar esse problema da melhor forma possível, né? E às vezes as pessoas precisam disso também, dessa fuga, para que elas racionalizem um pouco o problema, né? Consigam sair um pouco fora daquele murmurinho e ter uma visão mais ampla. Mas isso é bom. Porém, a gente não pode viver eternamente nessa fuga, né, Silvia? Mesmo porque uma hora ou outra uma hora tem que enfrentar. Tem que enfrentar. Nós temos que ir para esse embate, né? Até para um crescimento tanto meu próprio quanto do cunho familiar, né? Se estamos na mesma família é porque exige ajuste. E esse ajuste tem que ser promovido. Então, lá vem de novo o nosso bom e velho amigo conselheiro, o Evangelho. Nessas horas, nada melhor, minha querida, do que abrir o Evangelho ao caso, porque a resposta sempre vem. Buscar inspiração, né? Isso, sempre vem. E tem que ir à luta para consertar tudo isso. Mesmo porque a família é o nosso grande presente que Deus dá com os espinhos aí do porco-espinho para a gente se esfregar, machucar, mas buscando o calor, né, que é o que a gente quer. E temos o que merecemos. O que merecemos, exatamente. Eu tenho mais pergunta aqui, e até deixo aqui em aberto já um convite para a Helena retornar, porque não deu tempo de falar tudo que a gente tinha planejado falar, mas eu agradeço a sua presença, Helena, muito, muito obrigada mesmo. E agradeço a vocês, nossos telespectadores do programa Presença Espírita. Hoje nós estivemos aqui ao vivo na TV Vila Velha, com mais uma edição desses mais de 600 programas Presença Espírita. Muito obrigada pela sua audiência e até o próximo programa.